Marcos 28. Livros para ficar por dentro da história de Mateus, um cobrador de impostos que decide deixar o emprego e seguir Jesus. Vem comigo ler os livros de Mateus. Hoje será o livro de Mateus 13. 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem e, ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 16. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? 29. Ele respondeu: não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. 31. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. 32. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. 33. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 34.
Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. 35. Cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. 39. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. 44. O reino dos seus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos seus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. 47. O reino dos seus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. 50. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 51. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. 52. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos seus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. 53. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Deus nos deu esta graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Coragem. Deus está no controle. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitória.